E aí eu imagino, né, ele fazendo uma canja com os Lá. três, né? Quando os três escutaram a voz dele, do mínimo deve ter tomado, né, um chacoalhão, né? Poxa, o que é que esse cara tem de diferente? Aí eu vou pedir o apoio da Vivi agora. Vivi, Tá. o timbre do Fred Mercury, até o slide que a gente está aqui agora é justamente o Sim. timbre, né? O que é que ele tinha? Então, o timbre do Fred Mercury era uma coisa. Ele realmente tinha uma voz especial. Tá? E principalmente por causa das características físicas dele. Né? A gente que estuda, até todo mundo que estuda técnica vocal, tudo, a gente sabe que um dos fatores preponderantes para o timbre da voz das pessoas são as suas características físicas. Por quê? Porque o nosso corpo é o nosso instrumento. Então, o que acontece? O Fred tinha primeiro começava pela arcada dentária dele. Né? Tem muita gente, a voz dele era por causa da arcada dentária? Também. Né? Ele tinha 4 dentes a mais, ou seja, a arcada dentária dele era maior. Ou seja, a boca não deixa de ser um espaço de articulação e de ressonância. Sim. Então, a caixa dele, para formar a sonoridade, era maior. E isso fazia com que a voz dele fosse distinta, né? Até para o pessoal que está Claro. vendo a nossa live aí, né? Talvez tem gente que não é músico, né? Timbre, né? Eu até coloquei esse slide aí que tem a ver, né? Tá. O O que timbre é é o timbre? justamente O timbre é a qualidade do som. Tá? qualidade. Por exemplo, timbre do piano é o timbre. Timbre do violão é o que? A qualidade do som. Timbre do violão é diferente do timbre do piano. Em voz, o timbre vocalmente é o que? É a característica da sua voz. Seria. Então, assim, por exemplo, a gente ouve o Fred Mercury cantando, a gente sabe que é o Fred Mercury cantando. Do mesmo jeito que se a gente ouve o Ray Charles cantando, a gente sabe que é o Ray Charles cantando. E isso se deve ao quê? Ao timbre de voz deles, à qualidade sonora da voz. Então, o timbre da gente é como a nossa identidade. Né? O timbre vocal de cada pessoa, ninguém tem um timbre vocal igual ao outro. A nossa voz, o nosso timbre vocal é como a nossa digital. É único. Então, nós podemos ser identificados pela nossa digital e podemos ser identificados pela nossa voz. Olha aí que interessante. Então, a Então, gente muda, às vezes, com o estudo, a gente muda, às vezes, a filtragem da sonoridade, tá? Então, a gente pode deixar o som mais fechado, mais escuro, mais aberto, mas o timbre, a qualidade sonora da voz é única. E a do Fred era única. Então, assim, começando por aí, pela arcada dentária. Né? Entendi. Aí depois ele tinha, porque as pregas vocais, elas têm as pregas vocais verdadeiras, né, que são que elas estão dentro da laringe, e existe as pregas vocais ventriculares, que na verdade são pregas falsas, que a gente chama, que na verdade, normalmente, elas não estão envolvidas na sonoridade da gente. A gente canta com as pregas vocais vocais verdadeiras, verdadeiras. tá? Só que as pregas vocais ventriculares dele, através de pesquisas, tem até um pesquisador da Universidade de Viena, era Christian Herbst, que ele que pegou um cara que cantava meio parecido, aí ele fez todos os testes para perceber que essa prega vocal falsa, que eles chamam, ele fazia com que a prega vocal falsa vibrasse junto com a prega vocal verdadeira. Então, o que ele fazia? Ele amplificava a vibração da voz dele. Então, Entendi. isso fazia com que aquilo fizesse assim. Sabe? Imagina você tem uma coisa que aí você liga uma caixa acústica, um negócio que amplifica a vibração. E aí, nessas pesquisas, também foi descoberto que as cordas vocais dele se movimentavam com mais rapidez do que das outras pessoas. E ele,
com a sensibilidade dele muito inteligentemente, usava isso da melhor maneira que ele podia. Então, ele compunha em cima dessas características que ele tinha, né? Depois a gente vai falar um pouco da extensão dele, de tudo isso. Então, assim, tem gente que fala, o Freddie Mercury tinha uma baita extensão. Tinha, mas o problema não era quantas notas ele tinha, mas de que maneira que ele usava essas notas. Então, esse é o diferencial. De que maneira que ele usava essas notas. Não quantas notas ele tinha. Porque tem muita gente, o próprio o Lambert, que faz agora com ele. A extensão do Lambert é maior que a do Fred. Caramba. Mas é diferente. Não é o Fred. Né? Então, assim, não é quantas notas você alcança, mas de que maneira você utiliza as notas que você tem. E ele era primoroso. Então, ele tinha uma anatomia diferenciada, digamos assim, que e favoreceu ele tinha ele. a consciência Isso. dessa anatomia dele. Ele tinha consciência da anatomia. E era uma coisa, eu acho que era porque ele nunca, eu estava lendo, ele nunca estudou técnica vocal, não era um cara que foi se aprofundar. O que ele conhecia de técnica, ele teve na escola cantando no coral. Puxa vida. Então, assim, ele tinha uma sensibilidade, uma percepção muito grande dele próprio, do próprio instrumento. Tem uma história, Vivi, né? Não sei se é verdade isso, né? Por exemplo, você falou a questão da arcada dentária dele, né? E assim, né? Ele acabava tendo uma protuberância nos dentes aqui. E ele o que se diz é que ele nunca foi atrás de corrigir isso daí, porque ele sabia que aquilo, digamos assim, ajudava na voz dele. Ele tinha essa consciência. Ele tinha consciência do quanto, da anatomia dele e ele sabia como usar isso em favor dele. Fantástico, fantástico. Né? E era uma coisa dele mesmo, porque assim, ele tinha noção das. Eu vejo assim, a gente ouvindo, né, o Freddie Mercury, ele usava brilhantemente a respiração dele, ele sabia fazer as emendas dos registros perfeitamente, que é uma coisa assim que a gente tem gente que leva anos estudando para conseguir fazer isso, e ele fazia de uma maneira muito natural. Então, eu sempre brinco, né, com os meus alunos, eu falo, quem que é o melhor, o que é bom a gente, né, como que a gente tem que estudar, saber, mas assim, ouvir bons cantores. Quando a gente ouve bons cantores, é isso, a gente só reproduz o que a gente percebe. Percebe? Né? E ele era um cara que estudou piano desde criança, então ele tinha uma formação musical maravilhosa. Então ele tinha um baita ouvido, então e tinha a sensibilidade de perceber como fazer diversos sons. Por exemplo, se você pegar o A Night of the Opera, é um disco que tem, assim, quando você ouve o piano do Love of My Life, é um Bach. Ele está tocando um Bach. É isso aí. É uma peça clássica. É um Bach. Um Bach. Ele faz todo o arranjo, é um Bach. Ele faz todas as vozes, é como se ele estivesse tocando um Bach. Então ele tinha essa coisa essa sensibilidade e ele conseguia trazer para as coisas que ele compunha. Então ele aproveitava o que ele tinha de bom e colocava. Isso é maravilhoso. E você falou um detalhe interessante, Vivi, que eu lembrei agora, né? No documentário do Night at the Opera, o Brian May comenta, né? Que ele fica muito impressionado em Love of My Life com, por exemplo, com o Freddie Mercury fazendo os overdubs da sua própria voz. Ele fala assim, porque ele fazia, só tem a voz dele ali, tem os coros só com a voz dele, e aí você tem, ele falava, é magnífico como ele conseguia fazer os overdubs da própria voz dele. Sim. O Brian May comenta isso daí, muito interessante. Aliás, tem outra curiosidade também, a coisa da vibração, né? Por que é o vibrato do Freddie Mercury, né?
era o que diferenciava ele. E o vibrato dele, por exemplo, na música popular, o vibrato ele é mais liso, né? Normalmente as pessoas pegam a nota mais lisa, né? Faz um e vai vibrar lá no final. Aí tem o vibrato da ópera, que é uma coisa mais, né? O vibrato da ópera, que é o mais power, ele vibra de 5,5 a 6 Hz, mais ou menos. O vibrato do Freddie Mercury vibrava a 7,04 Hz. Nossa. Caramba! Ou seja, ele vibrava, ele tinha Uau! mais. Só que não era aquele vibrato de não. Era o uso das pregas junto com aquela membrana. E ele potencializava o vibrato dele. Que coisa maravilhosa, que legal, Vivi, que barato. E ó, outra curiosidade, o Roger Taylor ele conseguia imitar o vibrato do Freddie Mercury. Por isso que os vocais eram tão encaixados. Que barato. Que Essa eu não barato. sabia. Isso eu não sabia. Nossa, O que Roger legal. Taylor, ele conseguia auditivamente ir atrás do vibrato dele, né? Porque é uma coisa de músico mesmo. Eu cantei em coral muitos anos, então qual que era a maior dica para você fazer um coro bem feito? Você imitar o cara que está do seu lado. Tenta imitar o timbre para você timbrar e para formar um bloco sonoro. E o Roger Taylor conseguia fazer isso junto com ele. Putz, que Por barato, isso que é Vivi. maravilhoso, né? Quando você ouve, vem um negócio assim, um bloco sonoro, né? É uma massa sonora, É porque uma eles. massa sonora, é isso mesmo. E tem uma coisa também, Vivi, né? Assim, eu tenho estudado muito, lógico, não a parte vocal, né? Mas, por exemplo, esses arranjos deles, assim, né? Eles nunca iam pro caminho, como é que a gente pode dizer? O caminho Normal, normal, né? Ah, eu vou subir óbvio. uma terça aqui. Não, nunca era Não, óbvio. não, nunca era óbvio, né? Era sempre Era uma contramelodia, na verdade. uma contra-melodia, é isso mesmo. Eles não faziam o acorde fechar, óbvio. Eles faziam caminhos, notas de passagem. Então era na verdade é um contraponto. Contraponto, é isso mesmo, é isso mesmo. Eles fugiam do famoso, vamos montar aqui a tônica, terça, quinta, vamos fazer o básico. Não, de jeito nenhum, nunca. Olha aí. Por isso que cantar Queen, às vezes, porque eu faço às vezes shows temáticos com os meus alunos, né? E eles ficam, vamos fazer um show de Queen. Eu falo, gente, um show de Queen, pra gente fazer um show de Queen decente, a gente tinha que ensaiar no mínimo um ano. E No assim, e mínimo. com gente que canta muito, né? Pra fazer uma coisa decente. Porque E aí, Vivi, você comentou um negócio interessante. Você falou sobre a extensão vocal, né? E eu isso. consegui aqui até um slide, até estou colocando para o pessoal ver aqui agora, a comparação de extensões vocais, né? Então, o que é um baixo, Sim. o que é um barítono? Fala um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Falo. Tem muita gente, porque assim, o Fred tem notas de tenor, né? Ele vai lá em cima, ele vai. Há controvérsias. Tem gente que fala que ele vai de um Fá sustenido 2 até um Sol 5, e tem gente que fala que ele vai de um Fá 2 até um Fá 6. Mas eu acho que ele vai até um Sol 5 sim, mas vai no falsete, né? Não em som pleno. Mas assim, o timbre do Fred Mercury é de barítono. O Fred não é tenor. Ah, Ele é um barítono que na ópera eles chamam de barítono brilhante. Ele é um barítono que tem notas de tenor. E isso é possível. Por exemplo, na música erudita, o que acontece essa classificação de registros, ela é mais ortodoxa, tá? Na Tá. música popular, isso é um pouco mais flexível. Então, eu lembro que quando eu fui estudar canto, eu sou um soprano ligeiro. E eu lembro que eu fui estudar canto lírico primeiro, né, antes de ir para o popular.
E o meu professor falava que eu não podia descer de tal nota para baixo, porque não era a extensão de soprano. Só que eu tenho grave de contralto, eu vou até o mi, ré lá embaixo. Então, assim, por que eu não posso descer se eu tenho, entendeu? Então, o que eu precisei aprender? Não, eu posso usar tudo que eu tenho. O que eu preciso aprender a fazer as emendas, que era o que ele fazia muito bem. Então, ele tinha o som de barítono, bom, os gravões, que tanto que depois, mais para o final da carreira dele, que aí depois ele já estava abusando de álcool, cigarro, não sei o quê, a voz dele dá uma enchida, né? Não fica tão aguda como no início, se a gente pegar as gravações. O grave dele é mais cheio. Então ele tem o grave cheio, mas ele não perdeu o agudo. E o que ele fazia primorosamente, as passagens dos registros. Ele ia do som de peito para o som misto, para o som de cabeça e para o falsete. Às vezes você nem percebia que ele estava fazendo essas transições. Principalmente a transição do som de cabeça para o falsete. Às vezes você não fala, putz, que ele está fazendo som de cabeça ou falsete aqui? Porque ele fazia de uma maneira tão bem feita, ele conseguia misturar, ele mesclava. Ô, Vivi, explica um pouquinho para a gente o que vem a ser esse som de peito, som de cabeça, falsete, em linhas gerais aí, para o pessoal que não é da área da música entender um pouquinho o que vem a ser isso aí. Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu vou explicar tocando uma coisa, mostrando aqui. Deixa eu ver. Acho que é mais fácil. Por exemplo, é que a minha voz, o registro da minha voz é uma voz feminina. É diferente, né? O registro masculino, ele soa uma oitava abaixo do feminino. Então, quando a minha voz tá aqui, ó, e a voz masculina tá. Então, assim, aqui, então ele tem um som de peito. Deixa eu pegar aqui, ó. Som de peito. Tá? Aí, o som misto é quando ele vai misturar, tá? Eu vou fazer isso uma oitava acima. Aqui já é um som misto, ó. Eu estou misturando peito com ressonância superior. Tá vendo, ó? E aqui eu vou para um. Aí eu vou pro som de cabeça. E eu não tenho, mulher não tem falsete, eu não dobro, né? O homem tem falsete. Então, se eu for. O homem vai soar, então, por exemplo, vamos pensar numa voz masculina aqui. Como se fosse o falsete. Isso a gente vê, por exemplo, em Under Pressure, né? Em Under Pressure ele faz esse falsete. E ele mistura tudo. E isso que você falou, quer dizer, agora entendendo bem, claro, você não percebe essa passagem, né? Ele anda pela extensão inteira dele, emendado. Coisa maravilhosa. Caramba, olha aí. Mas e você vê, isso é uma coisa que ele tinha isso, ele fazia isso naturalmente, né? A gente usa técnica para ensinar. Né? usa posição sonora mas ele fazia isso intuitivamente. Deixa eu beber uma água. Isso tudo chama aparelho ressonador, é isso, Vivi? Exatamente. E ele faz, porque assim, as passagens, para elas serem bem, elas são feitas com som frontal, que é o belting, que hoje é tão famoso que o pessoal fala do belting. O belting é o quê? É o som de musical, né? Que o pessoal usa, que é o som de peito aberto, emendando no misto, no som de máscara, e indo para os agudos, mas não como o agudo de ópera, mas uma coisa mais frontal. E esse é e ele cantava desse jeito. Você pegar aquela música que ele canta com a Cabaê, Is anybody there to believe in me?
E ele faz aqui. Anybody here? Aqui, ó. Que é o som do belting. Que Né? barato. Então ele trazia o som bem frontalmente, a articulação dele era grande, porque ele tinha aquele bocão. Entendi. Ô Vivi, e deixa eu te perguntar uma coisa, né? Se falava muito, né, em relação aos, principalmente em um determinado período, aos drives dele aí, né? Tá. Ele realmente tinha, né, explica pra gente o que é o drive, né? E se Tá. realmente ele tinha, como é que funcionava isso com ele? O drive é a coisa do rock and roll, né? Do rasgar. Eu nem faço porque eu forço, eu não gosto de fazer. Mas o drive a gente ensina a fazer drive com o fry, né? Aqui embaixo. E ele usava isso junto com a voz, né? Mas ele sabia usar. E ele não usava demais. Pode ver. Sim. Ele não fica cantando que nem tipo o cara do Sepultura que canta o tempo inteiro com drive. Ele não faz isso. Ele tinha uma melodia linda, ele conseguia fazer a voz dele limpa em muitas vezes. Ele usava o drive em algumas vezes, né? Essa parte que eu falei, ele põe um drivezinho junto, se você for ver, né? Ele traz o som do belt e põe um drivezinho junto. Só que assim, o que ele fazia? Ele tinha uma coisa. Então, o drive é o quê? É você atritar em excesso a corda para vir um roquinho junto. Tá? É um que nem o Louis Armstrong quando ele canta A Secret Agora, Wonderful World. né? Então, ele canta em drive, com o drivezinho, aquilo é um drive, né? E o Fred fazia isso muito bem. Agora, uma coisa que o Fred fazia muito bem e que é o que trazia, eu acho que é a coisa especial, ele tinha uma coisa de usar o ar, ele usava o ar junto com a voz. Se você perceber, no começo do Bohemian Rhapsody, Mama, ele fazia o Mama, ele punha a voz, mas saía um arzinho junto. Ele tinha esse controle respiratório ferrado, que ele conseguia, sem perder sonoridade, levar o ar junto. Então, o que ele trazia? Ele trazia doçura junto. Isso é diafragma, Vivi? O Don't Stop Me Now também. Se você for pegar Don't Stop Me, né? Aquela parte. Tem Parece um que você arzinho sente junto. o ar saindo ali, é impressionante. Exatamente. E Isso era é controle de diafragma também? Claro. Ele tinha tem um show dele, acho que é em Wimbledon, que ele tá só com uma legging branca, que ele tá sem camisa. Dá pra ver, ele tinha um domínio ferrado da respiração, dá pra ver a intercostal dele trabalhando assim. Eu sempre dou esse exemplo quando eu explico respiração. Falei, pega o vídeo do Fred Mercury e olha como ele respira. Que barato. Então, e você vê, ele tinha esse controle. E aí, o que ele trazia quando ele soltava esse arzinho junto? Ele trazia doçura para a voz dele. Sim. Então, você veja, aí entra a coisa, como o conhecimento que ele tinha de si próprio, de como usar os recursos que ele tinha, ajudavam ele na interpretação que ele queria. Isso Eu falo é sempre, fantástico, é fantástico. técnica é ferramenta. Eu sempre falo isso, gente, é ferramenta para fazer música. É isso. E ele conseguia fazer isso de uma maneira maravilhosa, né? Ele tinha esse controle. Mas era um cara assim, que ele não era um estudante acadêmico, mas era um estudante de música, um estudante de si mesmo, das coisas. Ele, com certeza era um cara que praticava muito. Era um cara que ficava. Não, vou de novo. Não, não é isso que eu quero ainda. Tenho certeza.
Eu tenho uma impressão, Vivi, não sei se você tem, que assim, ele era, ele musicalmente, como todos eles, né? Ele tinha aquela, ele não estava ali preocupado em, eu quero mostrar o potencial da minha voz, não, ele tentava fazer com que a música tivesse a melhor, usar a voz dele para imprimir na música a melhor característica possível. O grande artista é esse, é o que se empresta para fazer arte. É isso. Ele se emprestava, né? Ele se dava, né? Ele era um veículo de algo maior. Eu sempre falo isso, gente. O músico tem que ser um veículo de algo maior. Ele tem que deixar o ego e a vaidade de lado e ser esse veículo. Se entregar como um veículo. Quando o músico consegue fazer isso, acontece isso. Ele fica imortal, né? Isso. Porque é maravilhoso, né? É verdade.